No Brasil, emendamos sempre uma crise na outra. De vez em quando, uma catástrofe se instala nas finanças de algumas empresas. Falo de dívidas bancárias, dívidas tributárias, débitos com fornecedores, execuções fiscais, ações de despejo, ações trabalhistas, dentre outros traumas. Se a sua empresa está nessa situação e ainda funcionando, eu tenho uma boa notícia: você vai sobreviver. É possível administrar esses problemas e ainda tocar o seu negócio. Eu vou tratar aqui de algumas soluções, mas elas não são as únicas nem esgotam o tema. Em qualquer caso, é o planejamento, caso a caso, que resolve o problema. Quero aqui lhe dar uma boa ideia de pontos de partida, insights que ajudam a abrir a mente para o caminho que se deve tomar. Em relação aos bancos, a orientação é sempre discutir judicialmente a dívida. O seu gerente, gente boa, amigão de muitos anos, tem margem quase zero para negociar o seu débito. Por outro lado, cobranças indevidas são comuns na relação com os bancos. Taxas não contratadas, juros acima do mercado, venda casada de serviços, aquele título de capitalização que empurra um goela abaixo para aprovar uma conta garantida, dentre outras irregularidades. Prova disso é que nas brigas judiciais são comuns acordos para pagamento de valores em até 10% do débito original. É isso mesmo. Há casos em que se quita a dívida tão somente com 10% do seu valor inicial. O seu gerente não consegue nada nem perto disso. O caminho é o seguinte: reúna todos os contratos bancários e extratos dos últimos 5 anos. Se não tiver em mãos, pede para o banco. Em seguida, manda essa documentação para um perito contábil analisar. Ah, eu não tenho um perito. Manda para o advogado que ele vai ter o perito. E já fazer os cálculos dos valores indevidos. Eu já vi casos em que essa conta deu valor negativo. O banco devia ao correntista. De posse desse laudo, aí é o caso de ajuizar. Ao juiz, vai se pedir liminar para suspender a cobrança. Se o laudo apontar algum valor devido, vale a pena oferecer uma garantia. Isso faz o juiz enxergar sua boa-fé. E com a liminar, o banco senta para negociar em outras bases. Fora que, à medida que o tempo passa, a sua dívida é lançada como perda no balanço do banco, se transformando em economia tributária. Só aí ele já ganhou quase 50% do seu débito, pois a alíquota de imposto de renda das instituições financeiras é alta. E a partir daí, qualquer valor que ele recuperar já é vantagem. Os acordos, naturalmente, vão ficando mais fáceis de acontecer. Vamos falar agora dos funcionários. O débito trabalhista é um dos poucos que atinge a pessoa física dos sócios de forma direta. Então, toma muito cuidado com ele. Por outro lado, vejo muita gente aumentando o passivo trabalhista porque não tem dinheiro para demitir o funcionário. Isso não tem sentido. A penalidade por demitir um funcionário e não pagar as verbas rescisórias é de um salário que ele recebe, conforme previsto lá no 477 da CLT. Então, se o funcionário recebe 2 mil por mês e é demitido sem que as verbas sejam pagas no prazo, o empregador fica devendo, além das verbas, mais 2 mil. Agora, se eu não demito porque eu não tenho dinheiro, eu não fico pagando 2 mil reais todos os meses, a cada mês que passa. Então, se realmente eu não preciso do funcionário, melhor demitir, ainda que se não tenha dinheiro para pagar as verbas. Paga os 2 mil reais de multa só mais uma vez e não todos os meses. Claro, ninguém está sugerindo aqui deixar um funcionário desamparado. Dê baixa na carteira do funcionário, entrega o termo de rescisão para ele que ele possa sacar o FGTS e as guias de seguro-desemprego, mas pague o que for possível e o restante negocie. Essa é outra lenda que escuto sempre. A rescisão não pode ser parcelada. Quem disse? Claro que pode. Basta inserir no termo de rescisão o valor da multa do 477 e pagar de acordo com as possibilidades da empresa. Melhor fazer isso do que não pagar, ou manter o funcionário sem precisar, só aumentando o problema. Em relação às dívidas tributárias, vamos a alguns conceitos rápidos. Dívida de tributo possui uma multa absurda de 20% e juros calculados na taxa Selic. A taxa Selic é a menor possível. Não é possível pegar empréstimo com valor menor que a Selic. Essa é a taxa que remunera os títulos do governo. Então, para ganhar Selic, ou menos do que isso, o banco empresta para o governo, com muito menos risco de emprestar para qualquer empresa. Então, para emprestar para quem não é governo, cobra-se uma taxa maior para compensar esse risco. No caso de tributo, o problema é a multa de 20%, que somada à taxa Selic, faz com que o custo dessa dívida seja alto. No entanto, a multa é fixa e a taxa, essa já depende do prazo de atraso, ela vai se acumulando com o tempo. Por incrível que pareça, quanto mais tempo você ficar devendo, mais barata se torna a sua dívida. Se você atrasa 60 dias um tributo, vai pagar pouco mais de 20% de encargos, o que dá uma taxa média de 10% ao mês, mais ou menos. Já se atrasar 60 meses, esses 20% vão se diluir no tempo e a taxa média fica mais barata que um financiamento bancário. Claro que eu não estou incentivando ninguém a atrasar tributo, mas se a sua empresa está em dificuldade, isso deve ser levado em conta. Precisou de uma certidão negativa nesse meio tempo, o jeito é pedir um parcelamento. E se a cobrança se transformar em uma execução fiscal, vale lembrar que um parcelamento suspende o processo. Se for parcelar, é melhor fazer antes da penhora. Assim, o processo para sem que algum bem da sua empresa seja gravado com um ônus.
Em relação aos fornecedores, vale atentar para cobranças indevidas, tais como juros não pactuados, honorários advocatícios em cobranças amigáveis. Quando a cobrança vem por intermédio de empresas especializadas, infelizmente, tais práticas são ainda mais comuns. Diante da insistência de tais cobranças, encaminhe o caso para o seu jurídico ou peça a discriminação da cobrança por escrito. Muitas outras práticas podem ser aplicadas para equalizar suas finanças. É preciso cabeça fria e buscar conhecimento para sair da crise. Como disse, o objetivo foi dar uma ideia dos caminhos. Planejar a estratégia para lidar com tudo isso é o mais importante. E, outro ponto, nunca, jamais feche a empresa informalmente, deixando os débitos sem controle. Uma empresa informalmente encerrada é fraude e faz com que a pessoa física dos sócios seja inserida nas ações movidas pelos credores. Se a continuação for impossível, transfere a empresa para o endereço onde ela possa ser localizada, vale até a residência do sócio. E lá, atenda todos os oficiais de justiça. Mostre que não houve dissolução e que ninguém está se ocultando. Com isso, os débitos se mantêm em nome da pessoa jurídica, ou seja, da empresa, sem que sejam transferidos para os sócios. Afinal, você vai precisar de tranquilidade para recomeçar o seu caminho.